Boa noite, irmãos. Vamos então iniciar o nosso estudo. Vou fazer uma pequena leitura novamente hoje, né? Em Salmos 1, mas o versículo 4 ao 6. Os ímpios são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Até aqui. Então, vamos passar agora para o Marcelo. Eu vou fazer uma breve oração. O Marcelo vai começar o estudo dele e já estamos passando para ele. Bondoso e eterno Deus, te louvamos por mais essa oportunidade. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem estado conosco, ó Deus, para cada vez mais aprender aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos, para que andamos com o Senhor. Nos abençoa nesta noite, ó Deus. Abençoe também o Marcelo, que vai falar. E cada um de nós, ó Deus, possamos compreender. O Senhor nos dá facilidade para isso. Nós te rogamos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu já vou pegar minhas bagunças aqui, que hoje a gente vai fazer um workshop. Que isso? Vocês vão ter que montar o tabernáculo. Jesus. Mas vai ser fácil. E a criançada comeu todas as balinhas na casa do seu Silas, mas aí seu Silas foi lá hoje à noite e pegou um pacotinho de balinha para vocês, então não preocupem, terá recompensa. Nós estamos na lição 26ª, viu, Vandi? Vai dizer assim. É diferente ali com ela. Hã? Não bate com o moído. Ah, é diferente. Eu pensei que eu estava fazendo uma correção. Tá. Então, lição 16, 26ª do Alicerces Firmes. Ok. Nós estamos estudando sobre tabernáculo. Nós começamos na quarta passada. E na quarta passada, se você olhar na frente do papel que foi distribuído, aí está o resumo, ok? Nós fizemos uma introdução. Você lembra que eu dei um resumo rápido? Criação, Torre de Babel, dilúvio, Abraão, Deus chamou Abraão, né?
Abraão, Isaac e Jacó. Jacó foi mudado o nome para Israel, 12 filhos foram para o Egito, e lá no Egito o povo de Israel se torna escravos. E Deus salvou um bebezinho, porque a ordem do faraó era para jogar os bebês no Nilo, para morrer, e esse bebezinho foi salvo, e o nome dele, Moisés. Ok? Eles derivam o nome dele do hebraico, tirado das águas, né? Mas aparentemente tem uma raiz egípcia, na verdade. Você lembra que ele foi criado pela rainha? E a irmãzinha dele, a Miriam, ela correu lá e viu que a rainha pegou e falou: você quer alguém para cuidar do bebê? E ela falou: eu quero. Foi lá e chamou a mãe de Moisés. Que coisa, né? A própria mãe criou ele, ensinou ele sabia que ele era judeu, que ele era hebreu. Eu tentei traduzir de cabeça um ditado. Eu acho que eu massacrei o ditado, ele é tão bonito que eu vou falar de novo. Dwight L. Moody. Vocês já ouviram falar de Moody, né? Ele falou assim, que Moisés passou 40 anos pensando que ele era alguém. Você lembra que ele tinha 40 anos quando ele teve que fugir do Egito. Ele matou um egípcio, tentou salvar o povo pelas suas próprias mãos e teve que fugir para o deserto de Midian, no meio do nada. Ele tinha 40 anos. E passou-se 40 anos até Deus chamar ele. Então Dwight Moody falou: Moisés passou 40 anos pensando que ele era alguém, né? Ele ia salvar esse povo. 40 anos aprendendo que ele era ninguém. Ele era um ninguém lá no meio do deserto, né? No meio do nada. E depois fala que ele passou 40 anos descobrindo o que Deus consegue fazer com um ninguém. Porque se nós somos ninguém, Deus nos usa, né? Se nós somos um vaso quebrado, Deus nos usa. E foi o que Deus fez com Moisés. Moisés, você não consegue. E depois, quando Deus o chama, fala: agora você está pronto. Você sabe que você é ninguém. E se lembra que Moisés falou: não me manda, eu não falo direito. E se eles não acreditarem em mim? Mas quem sou eu? Deus ficou até bravo com ele. Por quê? Ele não era ninguém. Ele sabia disso, né? E aí Deus pôde usar ele. Eu só quero destacar a presença da Teodora. Seja bem-vinda, Teodora. Ela chegou ontem aqui em Macabal. Ela é minha aluninha, priminha, a filha da Dani, a filha da Vera. E seja bem-vinda, viu, Théo? Sobrinha da Miriam. Eu fico muito feliz de ter você aqui, viu? Meu filho também está aqui, Marco Antônio, para quem não conhece. Oi, Marco. E minha esposa Carolina, vocês conhecem ela, né? Antes da gente dar continuidade, e a gente está no ponto G. Se você olhar a parte B na sua folha, nós estamos no parte G, ok? É a segunda parte do nosso estudo do tabernáculo. Eu vou tentar terminar hoje, ok? Mas se não der tempo, não tem problema. A gente deixa para mais um dia. Mas antes disso, o seu Silas cobrou de mim, porque eu dei balinha para quem acertou a pergunta: quantas vezes Moisés subiu e desceu no monte? Mas já ganharam balinha. Ok, valendo balinha novamente. Quantas vezes? Muito bem, filho. Eu nem perguntei ainda. Diz o Marco Antônio que Moisés subiu e desceu do monte 8 vezes. Essa contagem é minha, ok? E a gente não percebe? Parabéns, filhote. A gente não percebe, mas Moisés sobe e desce. E Moisés tinha quantos anos? Já tinha 40. Subia e descia. Tem até um... Essa aqui é outra bala. Mas isso aí não valeu bala. Mas Moisés tinha um fôlego, tinha um físico.
Tem até um ponto que Deus fala, desce, fala para o povo de Israel que eles não podem aproximar um monte. E Moisés falou, não, Deus, eles não vão aproximar. Eu até pensei, Moisés falar de novo, vou descer e subir. Mas eu acho que Moisés não tinha esse problema, não. Ele viveu 40 anos, 3 vezes, né? Ele morreu com 120 anos. Então, 40 anos ele tirou o povo do Egito, 40 anos no deserto, porque o povo não entrou, vocês lembram disso? Eles rebelaram. E depois ele morreu com 120 anos e Deus não deixou ele entrar, né? Porque ele bateu na pedra, ele tinha que ter falado. Então vamos lá, abram suas Bíblias, só para vocês verem a dinâmica bem rapidamente, ok? Então, Êxodos, capítulo 19, versículo 3. Êxodos, capítulo 19, versículo 3. Alguém lê para mim? Subiu Moisés a Deus e do monte do Senhor o chamou e disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Pronto, capítulo 19, eles acabam de chegar no Monte Sinai. Agora olha o versículo 7. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Pronto, então se ele vai falar com o povo, ele desceu de volta, né? Agora olha o versículo 9. Vai contando aí. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei uma nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, para que também creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo aos tempos. Tá claro aqui que ele subiu? Agora olha o versículo 14. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou e lavaram os seus vestidos. Agora ele desce de novo. Agora eles vão preparar porque Deus vai encontrar com o seu povo, né? 2, né? 2 vezes. Olha o versículo 20. Mesmo capítulo. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Subiu de novo, né? Vamos lá. 25. Versículo 25. Então Moisés desceu ao povo e disse isto. Então Moisés desceu de novo, né? Quantas vezes? 3, né? Agora vai para o próximo capítulo, capítulo 20, versículo 21. Eu vou ressaltar uma coisa aqui. No início do capítulo 20, Deus vai dar os 10 mandamentos. Vocês sabem disso, né? Êxodos 20 e Deuteronômio 6 vão ser os 10 mandamentos. No capítulo 20, Deus vai dar os 10 mandamentos. A gente pressupõe que Deus está dando a lei para Moisés. Ele não está. A gente pressupõe que Moisés está no monte com Deus. Não está. Porque no finalzinho, o que diz lá? Versículo 21 vai dizer? E o povo estava em terra, de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Ok, deixa eu só voltar um pouquinho. Olha, alguém lê versículo 18 e 19, por favor? Isso aqui é depois dos 10 mandamentos, ok? E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Então, como é que foi comunicado os 10 mandamentos a princípio? Pelo versículo, Deus estava falando com o povo. E o povo falou para Moisés: Moisés, fala para Deus parar, a gente está com medo. Você fala com a gente. Vocês perceberam isso? Se eles falarem isso para Moisés, Moisés estava onde?
entre eles. Se o povo falou para Moisés, Moisés, você fala com a gente. Não Deus. Deus falou os 10 mandamentos do monte para o povo embaixo, e Moisés estava lá do lado. E aí no versículo que a gente acabou de ler, que é o versículo 21, Deus vai chamar Moisés para cima. Então Moisés está embaixo, ok? Ele não estava no monte quando Deus deu os 10 mandamentos. Ficou claro? Tá claro? Tem que ser bem claro. A gente tem que entender o versículo. Eles têm que entender que aqui não eram as tábuas. Não eram as tábuas vão vir depois. Tem um... Mesmo mais nas tábuas, né? É isso, as tábuas vão vir depois. Eu vou chegar lá nas tábuas. Tem um pai que... Ele falou... A minha esposa mandou esquentar as sobras e dar para o meu filho. Ele não comeu. Então eu liguei para ela, eu falei, o que eu faço? Ela falou, joga fora. Eu joguei. Agora eu não sei o que fazer com as sobras. Ninguém entendeu? Jogar o filho. Vocês têm que prestar muita atenção nesses nuances do versículos, ok? Se você entender errado, você vai jogar fora o filho e ficar com as sobras, ok? São detalhes pequenininhos. E nossa imaginação às vezes vai na frente da nossa leitura e o que a gente ouviu alguém falar e a gente acha isso, mas não é. Então a gente está na 4ª vez que Moisés vai subir no versículo 21, correto? Vamos pular agora para o capítulo 24, versículo 1. 24, 1. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e inclinai-vos de longe. Ok, valendo balinha. 5ª vez, né? Quantas pessoas subiram o monte com Moisés dessa vez? 3 Arão, Nadab e Abiú. A Carol falou 74. E Moisés? 75. Ok, eu vou fazer só uma observação. Dependendo da tradução do hebraico, vai dar 72. Outros vão dar 70. Não é isso? Ok? Dependendo da tradução do hebraico, ou é 72 anciões, 70. É por causa da... Então, vamos supor que são 70 anciões. Mais Arão. E quantos filhos? E mais, quem mais vai subir com eles? E Moisés. Então vai 70, mais 3, mais 1. Correto? A gente não sabe se Josué subiu com Moisés, mas não parece. 74. Quem falou 74 aqui? Eu. Carol falou primeiro. A senhora falou? Isso. Ele pede para ele subir e os anciãos... Carol, parabéns, Carol. Você também acertou. Se você colocar mais 2 de 72, o número altera em 2, ok? O que vai acontecer? Deus vai fazer um pacto com os líderes, ok? Quem são os 70 ou 72 anciãos? Eles são conhecidos como o Sinédrio. Você lembra que o Sinédrio condenou Jesus à morte? Eram 70... ou, dependendo da tradução, 72 príncipes. Quem são esses 70 ou 72 príncipes? Eles são juízes de Israel e eles tinham cabeça. O cabeça deles era Arão. Então, Arão, ele é como se fosse o supremo juiz e tem esses 70 juízes abaixo dele, ok? Esses são os líderes de Israel, ok? Essa aqui é a 5ª vez que eles vão subir. Agora, pula para o versículo 8. Versículo 8 do capítulo 24. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com
respeito de todas essas palavras. Ok, eu pus aqui porque aqui está evidente que ele agora desceu de volta, ok? Para aspergir o povo com o sangue. Agora, versículo 12. Então, ele desceu de novo, ok? Versículo 12. Capítulo 24, versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. Agora, Deus vai dar a lei para ele. Quantas vezes ele já subiu e desceu? Nós estamos na sexta. Na sexta vez que ele vai subir. E agora olha o versículo 15. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. Okay. Eu coloquei quando ele subiu, né? Eu queria colocar quando ele desceu. Versículo, esse é o 15, né, Vande? Deixa eu encontrar aqui a hora que ele desce. Come up. Subiu no monte, versículo 13. Aqui ele vai dar a instrução do tabernáculo. Vai ser lá adiante. Aqui. Capítulo 32, versículo 7. Quantos dias e quantas noites Moisés ficou no monte? Alguém, valendo balinha. Quantos dias e quantas noites Moisés ficou no monte? Marco Antônio? Quantas? 8 dias e 8 noites. Errado. Foi mais. 9 dias e 8 noites. Alguém tem 40? Lá atrás? Parabéns. Parabéns. 40 dias e 40 noites. Foi nesse período que o povo de Israel constrói o bezerro de ouro. Ok? Por meio de Arão. Então a gente está na sexta. E Deus fala, Moisés desce. Ok? O povo pecou. Agora vai ter mais 2 vezes. E eu vou rapidamente aqui no capítulo 32. Capítulo 32, versículo 31. Alguém lê para mim? Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou, pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Então Moisés retorna para Deus. Por quê? Ele vai pedir perdão. Ok? Então 6 vezes subiu e desceu. A 6ª vez ele ia trazer as tábuas da lei. E depois o povo peca. A 7ª vez que ele sobe é para pedir perdão. E olha só no capítulo 34. Passa para frente agora. Versículo 2. Versículo 2. Alguém lê para mim? Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao Monte Sinai, e ali te apresentes a mim os símbolos do monte. Ok. Esse foi o auge da subida e da descida. Por quê? O povo de Israel não sabia se Deus ia perdoá-los. Eles não sabiam se Deus ia continuar com eles como seu povo. Eles quebraram o mandamento antes de Moisés trazer os mandamentos. Não foi? Assim somos nós, né? Mas Deus, na sua soberania, já sabia que o povo ia pecar. Na sua soberania, eu acredito que Deus tinha mostrado para Moisés quão poderoso ele era. Ele mostrou o grande poder dele resgatando o povo do, talvez, o império mais poderoso da época. Um grupo de escravos. Ele acabou com o faraó e seu exército no mar. Deus mostrou para Moisés quão santo ele era. Ninguém aproximava. Tira suas sandálias. Não deixe ninguém aproximar do monte quando eu descer, a não ser se eu chamar. Senão, vai morrer. Deus era santo.
Deus era poderoso. E Moisés, se vocês perceberem no capítulo anterior, ele vai fazer um pedido para Deus. Vai falar: Deus, se você me ama, se você vai conosco, se você não nos abandonou, me mostre a sua glória. E nessa última subida, Deus vai revelar a sua glória. Mas embutido na glória de Deus está uma descrição que Moisés talvez não conhecia de Deus. Que descrição é essa? No versículo 6. Você pode colocar para a gente, Vande? Eu não estou seguindo meu cronograma, né? No versículo 6 do capítulo 34. E Deus falou para Moisés: eu vou mostrar minha glória. Eu vou colocar você numa fenda da rocha. Você não pode ver meu rosto, porque nenhum homem pode ver meu rosto e viver. Eu vou te encobrir com minha mão. Quando eu passar com as minhas costas, eu vou mostrar minha glória. Mas a maior revelação de Deus para Moisés foi descritiva. E Deus vai falar o seguinte: passando o Senhor por diante dele, chamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Pode passar mais um versículo? Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e etc. Pois ele vai falar da sua santidade. Uma faceta de Deus que eu acredito que Moisés não conhecia era o perdão de Deus. Ele sabia que Deus era poderoso, ele sabia que Deus era santo, mas agora Deus vai mostrar para ele perdoa. O povo rebelou contra ele e Moisés subiu para pedir perdão e Deus vai falar para ele: leva tábuas novamente. E quando ele desce dessa última vez, que vai ser no versículo 29, se não me engano, do capítulo 34, ele pode observar na sua Bíblia, ele vai descer novamente com as tábuas da lei. Esse é para os judeus, na tradição deles, o dia da expiação. É o dia que o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos. É o 10º dia depois do Ano Novo judaico. E esse é o dia mais celebrado dos judeus. É o dia que Deus perdoou o povo. Ok? Então Deus revelou para Moisés o seu grande perdão. E eu falei na última aula que se nós não entendemos a grandeza da santidade de Deus, se nós não entendemos a nossa depravação, quão sujo nós somos, quão miseráveis nós somos, quão fracos nós somos, nós não conseguimos chegar a Deus pelos nossos próprios meios, nós nunca vamos entender o perdão de Deus, ok? Então o tabernáculo, ele está aqui para nos pintar uma figura, ou fazer uma obra de arte, mostrando esse grande perdão de Deus para o povo de Israel. Seu Silas, eu provei o ponto 8 vezes, né? Alguma pergunta, alguma dúvida? Marco merece a bala? Mereceu, né? Mereceu, você ganhou. Vamos para o nosso ponto G. Nós estamos passando pelo tabernáculo. Vira suas Bíblias de volta para o versículo 25. Você lembra que Deus vai dar as instruções do tabernáculo para Moisés enquanto ele está no monte, né? No versículo 25, que vai ser a 6ª vez que Moisés está no monte. Alguém, versículo 10 e 11, dá para colocar no telão, Band? 25, 10 e 11. Também farão uma arca de madeira de acácia, capítulo 25, versículo 10. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio, será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. Eu tentei fazer uma réplica, que vocês depois vão ter que montar no lugar certo. Marco falou que parece que eles estão brigando aqui em cima, mas os querubins estão aqui, ok? Então essa aqui é a arca da aliança, ok? A gente está na parte de dentro
do tabernáculo. A gente está no Santo dos Santos. Vamos começar lá de dentro, andar para fora e depois a gente vai reverter. A gente vai de fora para dentro, ok? Versículo 17, por favor, Vande. Versículo 17. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2,5 côvados, será o seu comprimento e a largura, e de 1,5 côvado. Então, essa caixa tinha uma tampa. Essa tampa é chamada do propiciatório. É nessa tampa que era aspergida o sangue para o perdão. Versículo 18. Próximo versículo. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Então, eu pus, não estão brigando. A ideia é eles estarem com as asas encobrindo a tampa, ok? Todo mundo consegue enxergar? Os querubins, eles marcam a presença de Deus. Versículo 19 e 20, Vande, por favor. Um querubim na extremidade de uma parte e a outra na extremidade da outra parte. De uma só peça, com propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins e a tampa foi esculpida de um pedaço de ouro sólido, ok? Diferente da caixa. A caixa foi feita de madeira de acácia coberta por ouro. E o versículo... Eu quero 21, por favor, Vande. 21. Porás o propiciatório em cima da arca, então a tampa com os querubins vai em cima da caixa. Eu acertei, né? Ok? Esse aqui não abre. E dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Que testemunho é esse? Que testemunho é esse que vai colocar dentro da arca? As tábuas. Por que as tábuas? Qual que é a importância das tábuas? Quando alguém fazia um contrato, e isso acontece até hoje, a gente faz 2 vias do contrato. Não é assim? Você vai comprar uma casa, 2 vias. Os 2 lados têm que assinar. Um fica com uma tábua, com uma via e o outro fica com outra. Ok? A gente imagina que Deus escreveu 5 mandamentos em uma tábua e 5 em outra, né? Porque eram 10. Mas, na verdade, dizem os filólogos e arqueólogos que, naquele tempo, quando você fazia um contrato com alguém, igual hoje, você fazia 2 contratos. Um para ficar com um lado e o outro para ficar com o outro. Para ninguém. Se eles colocassem 5 aqui e 5 lá, você fala, mas o 5 não estava aqui, eu não sabia que eu infringi essa. Tem que ter todos os 10, né? Então era 10 nas 2 tábuas, ok? Entenderam? Um para ficar com o povo, um para ficar com Deus. Era costume colocar os contratos no templo dos deuses. E Deus fez isso. O contrato ia ficar dentro da caixa, porque é perante a presença de Deus. E como é costume do povo colocar no templo, o povo colocou a tábua deles também ao lado da tábua de Deus. Ok? Então, eram 2 tábuas, 10 mandamentos em cada, dentro da caixa da Arca da Aliança, e o propiciatório era a tampa que fechava. Esse era o selo de que Deus fechou um contrato com o seu povo. Esse povo é meu. Vocês vão obedecer e eu serei o seu Deus. Vocês vão obedecer, eu vou te levar para a terra prometida. Eu vou te abençoar. E se você não obedecer, vai ter as coisas negativas da lei que Deus vai passar para eles. Ok? Alguma dúvida? Agora, valendo uma balinha. Tem algum texto que fala que era os 10 numa tábua? Não tem. Porque não tem. Não tem. Mas isso é aparentemente costume da época. Acádios, sumários. Só aparentemente. Eu acho que para os arqueólogos não faria sentido dividir a lei. Eu fiz uma pergunta na última aula para vocês levarem para casa tarefa de casa. Alguém lembra da pergunta? Que cor que eram as tábuas? Azul. Uau, parabéns. Você vai ganhar uma balinha de café. Foi a última de café que tinha, viu? Você sabia, filho? Você tinha que ser mais rápido. Ok.
As tábuas da lei eram azuis. Você não vai encontrar isso na sua Bíblia. Ou safira ou lápis lazuli. Depende da tradução da palavra do hebraico. A gente traduz safira, que é direto do hebraico, né? Qual que é o argumento para isso? Eu coloquei o argumento aqui só para vocês pensarem, tá bom? Como eu falei, tenha muito cuidado com o texto, senão você vai jogar fora o filho e ficar com as sobras. O argumento é textual, é lógico e é da tradição judaica, ok? São mais ou menos 3 argumentos. O primeiro argumento é: Êxodos 24, 9 e 10, a plataforma do trono de Deus é a única pedra mencionada nesse contexto. E essa plataforma do trono de Deus era feita de ou safira ou lápis lazuli, depende da tradução. Era azul, isso é fato, ok? Número 2, Deus esculpiu e deu as primeiras tábuas para Moisés. A segunda tábua foi ele que esculpiu, que Deus vai falar, faça tábuas igual às primeiras que eu dei para você. Então as primeiras foram entregues por Deus e foram feitas por ele. Se eu não me engano, é capítulo 32, 15, se eu não me engano. Então, a plataforma era azul, Deus deu as tábuas. Para os judeus, a cor azul lembrava eles da lei. Números 15, versículo 39 e 40. Deus vai pedir para os sacerdotes tecerem símbolos nas suas roupas. Dá para colocar, Vandi? Só para a gente ler. No Números 15, 39 e 40. Aliás, Vandi, volta um versículo, por favor. Eu sou difícil, né? Ok. Fala para o povo de Israel, dizem-lhes dos cantos das suas vestes, façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto, presas por um cordão azul. Pode passar? E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e etc. A cor azul, na sinagoga, hoje representa a lei, ok? Então, para o judeu, cor azul representa a lei. A cor azul na roupa dos sacerdotes os lembrava da lei. E azul, para eles, representa o céu, ok? É celestial. As tábuas da lei é celestial, foi Deus que deu, é divino. Tudo que é divino é azul. Não é coincidência que as 4 cores que foram usadas para decorar o tabernáculo eram azul, vermelho, roxo e linho, ok? E se a gente fizer as conexões, azul representa a divindade de Cristo. O trono de Deus é azul, a plataforma é azul, a lei é divina. Para os judeus ele é azul. E o último argumento, o Talmud, a tradição oral dos judeus, em específico do Rabino Rashi, ele é de 1040 até 1105, na França. Ele escreveu a tradição oral dos judeus. Ele é um dos rabinos que escreveu a tradição oral que eles vinham carregando desde que eles dizem do tempo de Moisés. E lá ele faz um comentário em Êxodos 34:1. Ele vai falar: a lei foi esculpida da pedra da base do trono de Deus. Isso aí é uma observação rabínica, ok? É uma tradição dos judeus. Então, se você for para a Judéia, você pode até ver chaveirinhos com a lei azul. Eu não sei se alguém já viu fotos, ok? Então, para os judeus, a lei é azul. E esses são os argumentos. Se você aceitar ou não, é mais provável esse argumento do que Hollywood com um pedaço cinza, ok? Isso aqui é mais provável. Então, eu quero jogar isso para vocês, porque cor é importante. E a gente vai passar pelas cores no tabernáculo. Vamos continuar nosso estudo do Santo dos Santos,
onde a gente tem a Arca da Aliança e as tábuas de Moisés ficavam dentro, que era o contrato de Deus com o seu povo. Tinha um véu. Então, no capítulo 26, versículo 31 e 33, capítulo 26, versículo 31 até o 33, você pode colocar, por favor, Vande? Farás também um véu de estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido com querubins e farás de obra de artista. Então era uma obra de arte. Eles teceram uma obra de arte e dentro desse véu que pendurava de cima para baixo tinha querubins esculpidos. Por quê? Eu falei na última aula que querubim não é anjo. Alguém não gostou. Eu vou tentar me explicar. Se você perceber no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, querubins cantam, e depois os 24 anciãos, e depois os anjos. E depois os anjos, 24 anciãos, e os querubins vão fechar o louvor. Depois os querubins vão começar o louvor novamente. Eu não sei se você percebe isso, mas tem uma distinção muito grande entre querubim e anjo. Tanto no grego quanto no hebraico, anjo quer dizer mensageiro. Querubim não é mensageiro. Querubim é o guardião da sala do trono de Deus. Então, a sala do trono de Deus, ela é representada pela Arca da Aliança. Isso aqui é o trono de Deus. É no Santos dos Santos. Ninguém entra no Santo dos Santos. Tem um véu que separa. Esse véu tem querubins nele porque ninguém ultrapassa os querubins. Não é coincidência também a razão pelo qual em Gênesis 3:24 Deus coloca um querubim para guardar o caminho da árvore da vida. Por quê? Homem não passa por um querubim. Anjo não passa por um querubim. Ninguém passa por um querubim. Era impossível ter acesso à árvore da vida por aquele caminho. Jesus nos deu um outro caminho, né? Mas querubim é o máximo da criação de Deus. Daniel 7, ele descreve o trono de Deus sobre rodas. Ezequiel 1 e 5, vocês vão perceber que os querubins, na verdade, são rodas. Alguém já viu isso? Coberto de olhos. A gente não tem tempo para passar por essa descrição, mas querubins são duas rodas, uma dentro da outra, coberta de olhos. Eles têm 4 faces, de leão, de boi, de águia e de homem. Eles têm 4 asas no livro de Ezequiel. E em Apocalipse capítulo 4, eles aparecem com 6 asas. Ok? Tem uma explicação para isso também. Eles são cobertos de olhos e eles sustentam a base do trono de Deus. Só para a gente concluir a função do querubim, olha Salmos, capítulo 18, versículo 10. Eu não estou seguindo, né, Vande? Eu nem pus, né? Salmos, capítulo 18, versículo 10. Alguém lê para mim, por favor? Cavalgava no querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Ok, está falando de Deus. Deus cavalga sobre os querubins. É só Deus que anda sobre os querubins. Porque os querubins, eles carregam o trono de Deus. Se você perceber em Ezequiel 9, 10 e 11, a glória de Deus desce de cima dos querubins, volta em cima deles e eles sobem com ele. Ok? Então, o querubim é o guardião da sala do trono de Deus. Eles guardam a glória de Deus. Eles escondem a glória de Deus. Ninguém ultrapassa eles. Eles não são mensageiros. São somente 4 que há na base do trono de Deus. Há um querubim, aparentemente, no jardim do Éden, no tempo quando o homem foi expulso, a serviço de Deus. E o outro querubim nós encontramos em Ezequiel 28, na profecia da queda satânica. Satanás vai ser chamado de um querubim da guarda ou de cobertura ungido. Então, não faria sentido Satanás ser um anjo. Porque se um anjo falasse, eu quero ser maior que Deus, o querubim, né? Acabou. Agora, um querubim, a máxima criatura, faz sentido Satanás ser um querubim. Então, aí está um estudo para a gente fazer outra hora. Tinha um véu com querubins que separava
o Santo dos Santos com o Santo Lugar. Ok, aqui está a foto. No lado esquerdo nós temos o Santo dos Santos com a Arca da Aliança. Ok? No lado direito você pode ver o sumo sacerdote na frente do altar de incenso. Todos estão vendo? Está bem pequenininho na folha, né? E também dá para ver o candelabro aqui e tem a mesa na parede do lado de lá. Ok? O véu é aquela colorido bem na frente do altar, entre o altar de incenso e a Arca da Aliança. Ninguém podia entrar no lado de lá, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano. Abram para mim, vamos fazer umas conexões aqui. Porque se a gente não enxergar Jesus Cristo, a gente não entendeu o tabernáculo, né? Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Hebreus capítulo 10, 19 e 20. Esse é o sentido do véu. Tendo, pois, irmãos, intrepidez. O que é intrepidez? Coragem. Atitude. Coragem. Não tem medo. A gente tem intrepidez para entrar no Santo dos Santos. E eu vou te falar que quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, eles amarravam uma corda na cintura. E ele tinha sinos amarrados nas roupas. Por quê? Se os sinos parassem de tocar, pode puxar, que morreu. Se ele cometesse um erro dentro do Santo dos Santos, no dia da propiciação, ele morria. Deus dava um fim nele, e aí eles tinham que arrastar ele para fora. Então, era sagrado, e era santo, e era do jeito de Deus. Hoje, no livro de Hebreus, se foi Paulo que escreveu, a gente não sabe, ele vai falar que a gente tem intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Passa para o versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Por que o véu é chamado da carne de Jesus Cristo? O que é que foi rasgado quando Jesus Cristo morreu? De cima para baixo. A carne dele foi rasgada. Ele foi rasgado. Ele foi quebrado. E no mesmo momento que ele morre, o véu é rasgado de cima para baixo. Por que de cima para baixo? Não foi homem. Ok? Não foi homem que rasgou. O véu foi rasgado simbolicamente. Agora a gente tem livre acesso para entrar na sala do trono de Deus por meio do corpo de Jesus Cristo que foi rasgado e quebrado por nós. Agora a gente pode. Ok? Essa é a simbologia do corpo de Deus. Então, em João 14:6, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que ele quer dizer por caminho é o caminho para Deus. Você tem acesso ao Santo dos Santos. Você pode falar com Deus. Eu sou o caminho, por meio de mim. Ok? O tabernáculo, você pode mostrar a foto do tabernáculo, por favor, Andy? Do tabernáculo com a corte externa. A fotona grande. Eu sei, eu sou terrível. O tabernáculo, ele era uma tenda e ele era rodeado de uma cortina branca. Aí, no lado esquerdo dá para ver o tabernáculo, ok? Quando a presença de Deus estava lá, tinha uma nuvem escura, um pilar de nuvem que brilhava à noite. Você vê que é uma tenda, é uma barraca, ok? Ele era coberto com 4 coberturas e essas coberturas são simbólicas. Nós não vamos entrar nisso agora. Vamos só ler Êxodos 27, 1 e 2. Êxodos 27, 1 e 2. Farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura, será quadrado o altar, e 3 côvados de altura. Versículo 2. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Então, eu me atrevi a fazer um altar de bronze. E eu pus os chifres. Eu acho que a meninada amassou um dos chifres, mas
dá para ter uma noção, né? Eu fiz laranja porque o altar que ficava no lado externo, na entrada do tabernáculo, era feito de bronze. Passou a cortina, entrou na corte externa, lá está o altar, ok? Lá que era sacrificado os animais. Então era feito de bronze. Isso aqui ficava 2 salas para dentro na tenda, no lado oposto, ok? Você entrava no lado leste e caminhava para o lado oeste. Levíticos 1 a 5. Levíticos 1 a 5. Chamou o Senhor Moisés e da tenda da congregação ele disse: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando alguém de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado e rebanho ou gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trarás macho sem defeito, à porta da entrada da congregação trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Por que tinha que ser macho sem defeito? Porque Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. E ele tinha que ser o sacrifício perfeito para ser aceito. Hebreus 10, versículo 4. Agora eu estou pulando para o Novo Testamento de novo. Hebreus capítulo 10, versículo 4. Vamos fazer a conexão? Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, o povo de Israel, eles tinham que levar animais para sacrificar pelo pecado. Como é que eles faziam? Quando eles pecavam, eles levavam um animal para dentro da corte aberta. Eles tinham que colocar sua mão sobre o animal. O sacerdote passava a faca na garganta do animal. E simbolicamente o homem estava falando: eu pequei, eu mereço morrer, mas esse animal vai morrer no meu lugar. E assim ela é colocado sobre o altar, ela é sacrificado e queimado. Mas o escritor de Hebreus vai falar que é impossível que o sangue de animais pague a recompensa da vida de um homem. Por que Deus providenciou esse caminho? Por quê? O sistema do tabernáculo, como o escritor de Hebreus vai falar, é uma sombra, aponta para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sacrifício. João capítulo 1, ele vai falar: olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o sacrifício que tira o pecado do mundo. Então, o sacrifício no tabernáculo apontava para Jesus Cristo. Era impossível que esse sacrifício tirasse o pecado do povo. Mas, apontando para Cristo, Deus perdoava o povo nesse ato. Eu vou pausar nosso estudo aqui, que eu vou fazer o teste com vocês. Você pode voltar para a outra imagem, por favor, Vandy? Dentro do tabernáculo? Esse aí, ok? Todo mundo está olhando, consegue ver? Bem? Ok. Agora, o teste de vocês hoje à noite não é difícil. E não precisa acertar, ok? Eu fiz um desenho do tabernáculo, eu não sei se dá para reconhecer. Tem que ficar bem claro, viu, gente? Está bem claro para todos? Então, aqui é a entrada. Aqui é a entrada. Esse aqui é a tenda. Eu fiz desproporcional. Foi de propósito, ok? O tabernáculo, na verdade, seria bem menor. Senão, não iria caber as peças que eu fiz. Esse aqui é a entrada para o santo lugar. Esse aqui é a entrada para o santo dos santos. O véu que separa o santo dos santos do santo lugar. E essa parte aqui é a corte externa. Okay? Alguma dúvida? Ok. Eu gostaria que todos, se vocês puderem, ok? Vocês puderem vir aqui para frente. E eu vou querer 2 voluntários. Todo mundo, se puder vir aqui na frente, que vocês vão ter que dar a sua nota final para os voluntários. Espera, Nick.
Eu sei que você sabe. Wait, nego. Ok, eu vou identificar as peças, vocês têm que estar bem claro para todo mundo, ok? Isso aqui é o altar de bronze, onde era sacrificado os animais, ok? Nós não passamos por isso, mas isso daqui é a bacia de bronze, onde era lavadas as mãos e os pés dos sacerdotes antes do sacrifício e antes de entrar na tenda. É uma dica, viu? Antes de entrar na tenda. Esse aqui é a mesa dos pães asmos. O Mark ia fazer os pães para mim, ele não fez porque as primas chegaram. Esse aqui é o altar de ouro, o altar de incenso. Esse aqui é o candelabro, ok? 7 hastes. E, finalmente, esse aqui é a arca da aliança com a tampa, que é o propiciatório. Ok? Voluntário. Mas vocês dois já sabem. Theo, você quer tentar? Você vai escolher outra pessoa para te ajudar. Que não seja o Marco, porque o Marco sabe que eu sei. A dona Miriam também não sabe. A dona Miriam também não pode, porque ela é professora. Carol. Ok. Carol, você é boa nisso? Você é. Então, vocês vão colocar somente 3 elementos no mapa, ok? Na planta. Vamos ver se vocês acertam. Esse aí não é peça do tabernáculo, Carol. É brincadeira. Não, é só para segurar a tia. Deixa eu escolher uma peça, mãe. Isso. Muito bem. Mais 2 peças, Theo. Você pode pedir ajuda para Carol. Mais uma. Muito bem, parabéns. Ok, Theo, você vai escolher um membro dessa igreja, ok? Qualquer um. Que não seja a professora Miriam. Rosni? Você pode terminar. Eu terminar. Você pode terminar. Tá. Eu colocar as outras peças. Se errar, não vai perder a bala. Se errar, o Marco corrige. Não vai perder a bala, né? Não, porque você já ganhou umas 3, não foi? Esse aqui é o quê? É a bacia? É a bacia de bronze, Eu acho que é. onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés. É a mesa dos pães asmos, de ouro, feito de acácia. Escolar. Pode, porque... Deus. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, né? Ei! Pode colocar. Então pode fugir. Vai ficar bem apertado para o sacerdote. Uziel, você quer escolher mais um membro da igreja que não seja a professora para fazer uma correçãozinha? Sim. Você vai escolher alguém? Escolhe alguém. Eu vou escolher a Vande, já que ela está filmando. Vande, você consegue? Você acho que tem que mudar para lá. O que você colocou no final agora. Isso. Mudar para aqui? Eu acho que é na frente da... Eu acho que é aí, você colocar. Aqui? Eu acho. Ok? Todo mundo gostou? Não, Professora Miriam não gostou. não gostei não. Algum membro da igreja quer tentar fazer uma alteração? Vocês estão vendo alguma coisa errada? Eu acho que é a bacia. Você acha que é a bacia? Pode mexer, por favor, porque está muito apertado aí. Ah, que alívio. Vai queimar em cima do sacrifício a bacia?
Ah, parabéns. Oh, colocou de volta? Ok, Marco Antônio quer corrigir. Vai, Marco. Pode corrigir, mas você não pode errar. Tem mais uma correção, né? Sem ajudar a vovó. Muito bem, ok. Então, essa aqui é a posição das peças, ok? Sim, você merece uma bala, você vai ganhar, peraí. O altar de ouro ficava na frente do véu, ok? Vocês vão ler no capítulo 9 de Hebreus que ele fica dentro do Santo Santos, mas na verdade, no sistema antigo... mais acostumado a falar que ele é o altar do incenso. Isso. O altar de incenso ou o altar de ouro. Ele ficava bem na frente do véu. A Arca da Aliança, ninguém olhava para a arca, ok? Era santíssimo e ficava no Santo dos Santos. Se pegar na arca, você morre, né? Sem olhar. A mesa de pães asmos ficava no lado norte. O candeeiro, na descrição do Mishnah, se eu não me engano, dos judeus, eles colocavam assim, mas geralmente a tradição coloca assim. A bacia ficava depois do altar de sacrifício, ok? No lado de fora, bronze de fora, ouro dentro. Eu quero que vocês só imaginem uma coisa. Entrando no tabernáculo, eu falei que é uma obra de arte que Deus fez para a gente conhecer Jesus Cristo. Então, essa cortina aqui na frente era tecida de vermelho, azul, roxo e linho. Era a primeira visão que o povo tinha, as cores. Entrando, provavelmente você sentiu um cheiro de churrasco. Você ia ver essa peça e depois os sacerdotes iam colocar a mão na água fria e lavar os pés, ok? Sensações. Quando eles entravam dentro da tenda, era cheio do cheiro do incenso. E você tem que imaginar, as paredes são feitas de tábuas cobertas de ouro. Era ouro puro. Vocês têm que imaginar a luz do candeeiro refletido nas paredes de ouro. Estão imaginando? O cheiro do incenso e a escultura ou tecido, que era o véu na entrada para o Santo Santos, que provavelmente era uma obra de arte muito bonita, ok? Então, enchia os sentidos. Mas isso aqui não faz nenhum sentido para a gente sem Jesus Cristo, né? Eu vou ler um versículo e vocês vão posicionar ao lado da peça que representa, tá bom? Eu peguei um aqui sem ordem, deixa eu pegar um sem ordem. Vou pegar um fácil. Eu sou o pão da vida, João 6,48. Muito bem, Marco. A mesa dos pães asmos. Jesus falou, eu sou o pão da vida, representa a vida que ele traz para a gente. Outra pessoa. Eu sou a luz do mundo, João 8,12. Outra pessoa? Muito bem. Então, Jesus Cristo nos traz luz, nos traz vida, o óleo é símbolo do Espírito. A fumaça do incenso subiu com as orações dos santos até diante de Deus. Isso aqui é Apocalipse 8,4. Então, a fumaça do incenso representa a oração dos santos. Alguém? Teodora? Parabéns, Teodora. Muito bem. Hebreus 4,16. Acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça. Outra pessoa? Qual peça do tabernáculo representa o trono de Deus? Muito bem, acho que você merece outra bala, Nelson. João 15,3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus trata as palavras de Cristo e a Bíblia como algo que nos lava, nos purifica. Voluntário? Parabéns, muito bem. Mais 2. Hebreus 10:10. Fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo. Hebreus 10:10. Fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo. Voluntário?
Muito bem, sacrifício. O altar de bronze representa a cruz. É lá que Jesus morreu para nos justificar e nos santificar. Finalmente, Hebreus 10, 19 a 21. Temos plena confiança para entrar por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, seu corpo. Isso aqui não é um dos móveis, ok? Mas é um dos objetos do templo. Alguém? Temos plena confiança para entrar por um novo e vivo caminho que nos abriu seu corpo. Merece bala, muito bem, Ozzy. Então, o véu representa o corpo de Jesus Cristo. Parabéns. Muito bem, gente. Vocês podem sentar? Vocês podem sentar? Eu estou devendo balas. Parabéns, Marco. Muito obrigado por nos ajudar. Você também. Ficou alguma dúvida quanto às peças, quanto ao simbolismo em Jesus Cristo? Alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário? Eu queria saber qual é a diferença entre lei, ordenança e mandamento. A diferença entre lei, ordenança e mandamento. Ok. Qual a diferença entre lei, ordenança e mandamento? Os teólogos, eles dividem a lei em 3 tipos de lei. Eles dividem na lei moral, a lei cerimonial e a lei social. A lei moral é, por exemplo, não matarás. As leis cerimoniais é tudo aquilo que se cumpriu em Jesus Cristo. Todo o sistema do tabernáculo é cerimonial e Paulo condena o crente que segue as leis cerimoniais porque se cumprir em Cristo. É não acreditar que Cristo representa essas leis, ok? E as leis sociais são aquelas que você não pode, por exemplo, mudar as fronteiras de um terreno, ok? De convivência pessoal. Os judeus, eles já separam a lei diferentemente, e essa é a nossa pergunta aqui, né? Deixa eu só achar aqui um versículo. Salmos. Abram suas Bíblias para Salmos. Deixa eu ver aqui se eu consigo um versículo que tem todos eles dentro. Versículo 18, Salmo 103. Aqui está um exemplo, ok? Salmo 103, versículo 18. Para com os que guardam a sua aliança e para com os que lembram dos seus preceitos e os cumprirem. Então, preceito aparece aqui, uma das palavras, né? Tem versículos melhor. Salmo 119. Salmo 119 é chave, tá bom? Salmo 119, vocês vão encontrar, se eu não me engano, são 8 termos diferentes, mas os 3 estão sempre presentes. Salmo 119, por exemplo, versículo 1, você pode colocar, por favor, Vande? Bem-aventurados os impreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. A palavra lei aqui é Torá. Torá é a lei toda, ok? Todos eles juntos. Versículo 2. Bem-aventurados que guardam suas prescrições e o buscam de todo o coração. Aqui já tem um sinônimo. É uma poesia, ok? Então o salmista vai trocar de palavras. A palavra aqui é adá, edá no hebraico, e é traduzido como, no português, prescrições, ok? Versículo 3. Não, vamos pular para o versículo 4. Tu ordenastes os teus mandamentos. Mandamentos aqui é picod, ou picod, para que os cumprimos à risca. Então, só para vocês verem, tem vários termos, correto? E aqui vão aparecer mais. Ele vai usar, por exemplo, duas palavras diferentes para a sua palavra. Ele vai usar Torá
para o mandamento inteiro. O Torá pode ser a lei, as 10 mandamentos, pode ser toda a lei, ou pode ser os 5 livros de Moisés, ou o Velho Testamento inteiro, o Torá, ok? Mas geralmente são os primeiros 5 livros. Como é que os judeus separam? Torá, no seu sentido mais estreito, é a lei de Deus, ok? Quantos mandamentos os judeus têm? Se eu não me engano, são 613. Ok? Alguém já viu isso? É por isso que a fruta romã representa a lei. 613 leis. Debaixo da 613 leis, os judeus vão fazer 3 distinções diferentes da nossa. O primeiro é mishpat. E mishpat vai aparecer no Salmo 119. A gente só não leu o suficiente, ok? Mishpat é a lei civil moral. E eles vão falar do mishpat, ou às vezes traduzido por João de Almeida, se não me engano, dos julgamentos de Deus, ela é boa. Segunda divisão da Torá que eles fazem é o Edá, e a gente viu essa palavra, né? Edá a gente traduz como... eu não lembro a palavra que João de Almeida usou. São as leis cerimoniais, e dessa os judeus vão falar, as leis cerimoniais são santas. E a terceira divisão que eles vão fazer é os Huká, que são geralmente traduzidos como preceitos. Os Huká, para os judeus, são as leis que a gente não entende. É diferente dos teólogos, né? A lei que você não entende é o Huká. Eu vou te dar um exemplo aqui. Um Huká é, por exemplo, o mandamento de mandar o bode expiatório para o deserto. Eu não sei se você lembra disso. Um bode tinha que ser morto lá no deserto, o outro no dia da expiação era dentro. Isso era um Huká, porque o povo de Israel não sabia explicar, não tinha um sentido moral, não tinha um sentido cívico, social, mas Deus falou para fazer, a gente faz. Ok? Esse é o Huká. É o bode expiatório. É um exemplo... É o que era solto. Emissário que era morto dentro do tabernáculo, né? Então, os judeus, os rabinos, os comentários deles, se eu não me engano, eles não sabem exatamente por quê, e a gente também não. Eu não sei, né? Eu não sei se alguém aqui pode explicar. Então, eles colocam isso, e são poucos Hukás que tem, ok? Então, esses termos diferentes são essas 3 divisões, mais os outros termos. Devar, palavra eles usam, né? Mitzvah. Mitzvah, é que eu tinha que ter a tradução no português, né? Eu não sei a tradução. Mitzvah quer dizer todas 3 juntos também, é como a palavra Torá, ok? Então, tem mitzvah, tem mishpat, os julgamentos, tem o edá, tem o hukim, e Torá, que quer dizer os 3 juntos também. Então, são esses termos que são mais ou menos sinônimos, ok? Então, no Salmo 119 é uma poesia. Ele vai usar vários sinônimos e você vai ver ele jogando, mas o que ele quer dizer é o todo, ok? Nesse... São palavras sinônimos, Exatamente, são sinônimos. Mas tem essas 3 divisões. Os judeus vão fazer essas 3 divisões. Tem lugares em Levíticos, Deuteronômio, que eles falam Huká, porque é Huká sim. Não é Mishpat, ok? Não é Edat. É o Huká, é o preceito, se não me engano a tradução. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado, Deus, pelo tabernáculo. Nós enxergamos um pouco, Deus, quem Tu és. Nós enxergamos um pouco, Pai, da sua santidade. Nós enxergamos, Pai, também o nosso pecado. E o meio, Pai, que o Senhor fez para nós podermos chegarmos a Ti. E nós, Pai, conseguimos ver Jesus Cristo, Pai, nisso tudo. Muito obrigado, Pai, por essa revelação. Pai, abra nossos olhos, abra nossos corações, Pai, para aceitar a Sua palavra e nos fazer útil, Pai, no Seu reino. Eu quero pedir por todos os membros dessa igreja que não estão aqui presentes, faça-os luz onde eles estiverem e os presentes também. Em nome do Seu Filho Jesus eu peço e agradeço. Amém.
Estamos encerrados, irmãos.